Olá, já está gravando, então já dou as boas-vindas a todos. Ainda as pessoas não entraram, mas já dou as boas-vindas para quem vai assistir depois da live no nosso YouTube ou no meu canal aqui do IGTV. Hoje a gente vai ter mais uma palestra. Olá, tudo bom? Bianca, muito prazer. Seja bem-vinda, você é a primeira a entrar. Gratidão. A gente vai ter mais uma palestra hoje da Oráculos Wix, com uma convidada super especial, que é a Angel, que vai falar sobre a cafeomancia. Tô esperando ela entrar aqui para chamá-la. A gente se conhece, Bianca? Essa... Ah, você é irmã da Angel? Muito prazer! Que legal! Essa é a nossa quarta live. Depois, se você tiver interesse de assistir as outras lives, estão super interessantes. Cada uma traz uma convidada especial para falar sobre alguma prática oracular terapêutica. Então, se você tiver interesse em conhecer mais, fique super à vontade em acessar as minhas mídias. É a Melissa Castilho Diamantino, pelo Instagram e pelo YouTube também. Deixa eu ver, achar a Angel por aqui. Ah, agora que eu li o seu nome, Bianca Tallini. Essas letrinhas são tão minúsculas. Às vezes a gente tem dificuldade de ler, porque elas ficam com fundo, às vezes um fundo desbotado. E demora, às vezes, para aparecer o seu texto, mas eu tô lendo aqui, muito bom, com certeza. Deixa eu ver se ela... Ah, entrou. Não entrou? Não, é a outra Ângela. Oi, Ângela. É a Ângela do Luan, né? Tudo bem? Saudades de você e do Luan. Seja bem-vinda à nossa live, minha e da Angel. Daqui a pouco ela entra aí. Deixa eu ver onde é que ela está. Angel, cadê você? A sua irmã e a Ângela já estão na sala. Ah, entrou. A Angel entrou. Deixa eu já chamá-la aqui. Olá, Universo Harmônico. Tudo bom? Tudo bom? Oi, Angel. Tudo bem? Tudo Deixa bom e você? a câmera aqui, peraí. Agora é hora de se ajeitar. Ah, Os últimos ajustes, né? Que linda que você está. a minha irmã tá aí? Tá Eu... aqui, sua irmã foi a primeira a entrar, tava proseando com ela. Ai, a Ana também tá aí. Jessie, Oi, a mamãe. Jess. Ai, que bom. Muito Oi, bom. mamãe da Angel, sejam bem-vindas. Que bom ter vocês pertinho da gente, nos prestigiando. Ai, que joia. Tô aqui um pouco ansiosa, assim, sabe aquele friozinho na barriga de primeira live? Mas olha, é uma prosa como se a gente estivesse conversando ali no vídeo chamada do WhatsApp e as pessoas vão interagir. Ó, entrou mais um Taline, Angel. Ah, Estevão. ó, parente. Tudo bem, Estê? A família Taline toda aqui para te prestigiar. Sejam bem-vindos, Talines. Muito bom. Ô, Mel, eu vou conseguir mostrar um pouquinho a mesa, os aparatos, eu posso movimentar um pouquinho o celular, né? Legal. Então, já vou mostrar Palco, que a mesa o está palco tão... é nosso. Já vai mostrando. É. Ó, já preparei aqui, eu não estou enxergando muito bem, mas eu acho que dá para ver, né? Você vai me orientando. Coloquei Abaixa um um pouquinho a café, câmera. ó. Aí, aí. Tá. Então, eu coloquei os cafés para mostrar um pouquinho a diferença, né? Porque tem um pouco de diferença do café que a gente toma no dia a dia. Depois eu vou explicar. Já abri duas xícaras para a gente já poder olhar um pouquinho aqui, pensando no nosso evento. Muito legal. Tá Já me conta pra gente. orientando? Estou. Já conta pra gente o que o oráculo, essa arte divinatória maravilhosa e milenar, disse, já previu sobre a nossa live.
Então, ela já disse que vai ser uma parceria, já veio aqui, inclusive apareceu o número 2 para te prestigiar na numerologia, Mel. Veio um número 2. Eu vou tentar mostrar, e aí para as pessoas entenderem um pouco como funciona, né? Vamos ver se eu consigo aqui. Vai ser bem complicadinho, peraí, mas eu vou tentar. Nós vamos indo, porque eu acho que o legal é a gente enxergar, né? Deixa eu tentar fazer assim. Aí o pessoal vai Vamos, se usando. Ó, vamos fazer assim, ó. Ó. Parece, vai mostrar agora? Ótimo. vamos ver se eu consigo. A minha mãe vai lembrar da Chaluz, que fazia o programa na Gazeta, ela lia a Borra do Café. E a dificuldade que era para mostrar. Deixa eu ver se eu assim. Ver se ele tem. É que pode ser que não apareça tão nítido para vocês, mas aqui assim, é na ponta da caneta, número 2. Sim, tô vendo. Então, e aí veio, olha, ver se vocês conseguem ver aqui, uma dançarina do corpo, da cintura para cima, ó. Que linda. Tá vendo? Sim, eu consigo, consigo. É estilizado, é tudo estilizado, né? Exatamente. Então, assim como as cartas também, né, a gente tem essa questão dos símbolos, é muito, talvez vocês não consigam entender, assim, enxergar num primeiro momento, mas acaba que quando a gente vai trabalhando, né, e acaba percebendo, até por intuição, né? Então, o que que eu entendi aqui? Que a gente tem, eu não tive tanto tempo de olhar ela inteira, tá? Mas a gente tem aí a questão do número 2, a parceria, e a questão da dançarina, né? Porque está muito, apesar de ser uma tradição que vem dos países árabes, né? Da Turquia, tem muito a ver com essa questão da mulher fazer a leitura, né? Então, e até inclusive a tradição cigana também fazia a leitura da borra do café. Então, exatamente. Então, veio representando justamente, né, talvez um vínculo nosso aí a partir da leitura, né? Muito legal. Acho que ela veio nos prestigiar essa xícara aqui. Sim, Muito bom. e o 2, Angel, pela numerologia, né, e por várias outras culturas e civilizações e linhas de crenças e pensamentos mitológicas, filosóficas, traz também a simbologia do sagrado feminino. Olá. É a egrégora do sagrado feminino. O 1 é o masculino, o 2 é o feminino, que vem complementar o masculino. Né? Então traz essa parceria, cumplicidade, a troca, a partilha, o compartilhar, que é a nossa proposta com essas lives da Oráculos Wix. Super, então, super em linha. Eu fiz a xícara pensando nesse momento mesmo, né? Então, eu falei assim, vamos ver o que, que vem de mensagem. Foi exatamente isso, né? Muito bom. A outra, depois a gente fala um pouquinho, acho que é interessante, Mel, a gente contar um pouco como começou, né? E eu, primeiro, né, eu não trabalho com isso não é uma fonte de renda minha, né? Mas é uma curiosidade até Oi, Thaís, tudo bem? Que bom que você está aqui. Não é uma fonte de renda, mas é algo que eu tive sempre muita curiosidade, né, em relação a todos os oráculos, na verdade, não foi especificamente a esse. E aí, por conta dessa senhora, a Chaluz, que ia no programa da Gazeta, agora nem sei se ela vai mais, eu acabei me interessando muito e surgiu a oportunidade de um espaço que eu frequentava para fazer um curso de cafeomancia, né? Leitura na borra do café. Eu falei, vou fazer. Olha, eu não lembro bem o ano, mas tem uns 10 anos tem já. E, e aí, no início, a gente fica super, né, empolgado, pratiquei bastante. Só que pratiquei assim, comigo, com os amigos que vinham em casa, né, com a família. E aí, por um tempo, ficou adormecido, mas sempre as minhas xicrinhas lá, que são, tem todo um ritual. A cafeomancia, ela é ritualística, né? Então, sempre o meu chevês, que eu vou explicar para vocês, e as minhas xícaras, e aí sempre olhando e querendo fazer, né? Mas o mundo, às vezes, né, a gente dá essas pausas. E aí, eu acho que muito provocado por você, né, Mel, que a gente começou a falar bastante de oráculos desde que a gente começou as terapias, e aí eu comecei novamente nesses últimos tempos aí resgatar, e assim, tá sendo muito legal.
Eu tirei algumas fotos de xícaras que eu abri essa semana, né? A gente depois vai respondendo, talvez tenha. Vou fazer, tá? Com certeza. E Eu aí, também, eu também. eu tô devendo já virou dívida. E aí eu tirei para mostrar para vocês assim imagens muito interessantes. Apareceu uma que assim até demorei, porque eu falei, gente, que coisa, né? Como vem? O que acontece? A leitura na borra, ela começou primeiro, né? Começou a partir do chá. Na verdade, não foi a partir do café. Foi há milhares de anos atrás, na China, a partir do resíduo do chá. Então, que as famílias faziam a leitura. E aí, com o passar do tempo, como eu comentei, nessa região dos países árabes, virou uma tradição mesmo, né? O café, o tomar o café, o ritual de tomar o café, e a borra que sobrava no fundo, se fazia a leitura. Por quê? Porque eles têm uma forma diferente de fazer o café né, do que a gente faz aqui no Brasil. Aqui nós coamos, então até é incômodo, né? Essa questão da borra é incômodo. Mas a gente é uma outra forma de se fazer. Então, aí eu aprendi a tradição da leitura, é uma tradição, da forma como eu aprendi, é turca, né? Veio da Turquia, da tradição turca. Então, é café à turca, que eles chamam, né? Então, que tem uma forma. E aí, a gente buscando, até compramos o livro, né? Eu tenho apostilas e tudo mais. Existem muitas formas de se fazer a leitura. E ela anda muito até desconstruída, sabe, Mel? Porque a gente vê... Oi, Andréia, tudo bem? A gente vê... essas já foram minhas consulentes. A Andréia já foi minha consulente, minha irmã também já foi... já fiz a leitura. Depois, se vocês quiserem Isso compartilhar. que eu ia fazer, convidá-las para compartilhar. Escrevam, meninas, porque daí vocês interagem e enriquecem, abrilhantam a nossa live com a participação de vocês, por favor. Muito bom. E aí, agora eu fui, né? Eu viajei, mas você lembra onde é que eu parei? Na Enfim, China, eles liam as borras, né? É milenário na China. Aí aqui é diferente, diferencia de acordo com cada cultura, né? perfeito. E A a forma metodologia. foi o café à turca, né? E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho como funciona, né? Quais são os elementos desse ritual, porque acaba sendo um ritual mesmo. E eu quero mostrar as ferramentas, né? Todos os itens que são importantes para essa leitura. Lembrando que quando termina o curso, a gente faz como se fosse um batismo de todo o material. Então, ele não é um material que você acaba utilizando no dia a dia. Ele é específico para a leitura, né? Então, vamos lá. O que é importante aqui? Primeira coisa, né? O pó de café. Que aqui eu vou fazer o seguinte. Esse aqui é um pouquinho mais difícil. Vamos ver se eu consigo. Vou mostrar assim. Angel, antes de você mostrar, me permita, por favor, te apresentar. Claro, desculpa, eu já engatei falando. Imagina! Não, tá uma delícia. Flua, como você tá fluindo, tá super gostoso. É só para te apresentar, porque depois fica gravado para as pessoas depois saberem quem você é. A Ângela Weidlich Stalini, é uma cliente amiga, já uma irmã, já foi minha vizinha, e hoje caminhamos juntas. É uma grande parceira, uma grande companheira. Ela é hoteleira de formação, como ela diz ali, né? Ela não pratica de forma ainda profissional, né, Angel? Ela trabalha há mais de 20 anos na área corporativa e, paralelamente, estuda temas ligados à expansão da consciência. E, como ela mesma disse, ama essa arte oracular, né? A arte divinatória. E ela recentemente, isso é legal vocês saberem, recentemente ela criou uma conta no Instagram para compartilhar seus aprendizados sobre energia, sobre consciência, sobre espiritualidade, de uma forma científica, empírica, aquela espiritualidade que não tem a ver com religião, é uma espiritualidade autônoma, laica, né, livre. E a conta dela, depois eu vou compartilhar, é @AngelaWT22, WT de Italine, né, 22.
Isso. E a Angel está aqui com a gente hoje para compartilhar, como vocês já estão aí acompanhando, essa arte maravilhosa, é uma arte cultural, é uma arte milenar, uma arte divinatória. Ela vem acrescentar uma série de lives que a gente vem promovendo dentro de um contexto qual eu chamei de Oráculos Wix, com amigas, parceiras, terapeutas, profissionais, simpatizantes, né? E que praticam bruxinhas, né? Mulheres assim sagradas que têm esse dom, que têm essa habilidade. E não é à toa que saiu dois, né, Índio? Todas as convidadas são mulheres da Oráculos Wix, Muito bom. né? Exatamente isso, Mel. E você sabe que você me fez essa pausa, foi bom que você me fez lembrar um ponto que eu gostaria de trazer aqui, que eu acho que tem a ver com todo o conteúdo que já foi, essas lives maravilhosas que vocês fizeram, assim, que é com as suas convidadas. Essa questão o oráculo, ele tem muito a ver com a simbologia, né? É algo que a minha experiência foi maravilhosa, minha irmã está dizendo. Fizemos em 2013. Foi depois, se a Bianca me permitir, vou compartilhar aqui o que veio, né? E a gente perdeu um pouco dessa questão da simbologia, né? Porque a gente está num mundo tão automático que acaba que a gente não observa mais, não contempla mais, né? Até uma das coisas que a Melissa, a terapeuta, me puxa a orelha, né? O caminhar contemplando que ele é saudável, é tão importante para a gente observar, né? A vida. E aí, com essa, a gente acaba perdendo, de fato, essa observação da natureza, né? E a vida toda tem um símbolo, tem uma simbologia, né? Então, assim, é algo que, de fato, a gente precisaria resgatar. Por isso que, às vezes, os oráculos ficam tão... As pessoas são tão céticas, né, em relação a eles, porque, realmente, você precisa olhar além. Não é aquilo que a gente... Não é a matéria, né? Não é a matéria, é algo que é além. Até eu anotei uma frase da Lúcia Helena Galvão, que eu sou super fã, fui apresentada a ela um tempo atrás pela Ângela, mãe do Luan, e assim, devoro os conteúdos dela. Numa das lives dela, ela falou assim: símbolo é como uma luva que veste a mão do espírito, né? Então, você vê, o símbolo, ele de fato, ele tem uma capacidade de dar um significado maior do que a própria matéria, né? Então, assim, tanto é que a gente vê aqui, eu acabei de apoiar o celular em cima de um livro de símbolos, mas tem um livro assim grosso com toda a simbologia, porque a gente nos ajudando, eu acho que a resgatar o que era, né, anteriormente, que é mais fácil se enxergar isso. Enfim, então fazendo só esse adendo. Voltando ao café, né? Para não me perder tanto. Vamos lá. Tanto assim. E complementando só o que você falou, Angel, essa arte de contemplar a natureza, olha que interessante, só fazendo uma correlação. Antigamente, as artes eram chamadas de artes adivinhatórias, né, ou artes divinatórias, que advém do divino, né? Se você olhar a terminologia, a etimologia da palavra divinatória, é divino. Então, o que, que os antigos acreditavam? Acreditavam que esses oráculos eram meio de comunicação com seres, deuses, né? Seres divinos. E como que eles praticavam? Contemplando exatamente a natureza. Seja o voo de um pássaro, seja o farfalhar de uma árvore, seja o movimento ali das águas, até ossos de animais. São várias práticas oraculares que eles usavam, contemplando o movimento natural da vida. Hoje a gente já mudou. Hoje a gente acredita, né, como Jesus disse para a gente, somos deuses. Então, nós somos deuses. O Deus está aqui dentro da gente. Somos todos aptos a desenvolver essas habilidades físicas e extrafísicas para a gente conseguir ver e sentir além, como a Angel está falando. E o que é ver e sentir além? É perceber vibrações, interpretar símbolos, sentir ondas de energia e dimensões paralelas. A Angel ensina tudo isso, eu recomendo que vocês conheçam esse canal dela, porque ela traz todo esse contexto de uma forma muito simples, muito acessível e didática. E aí ela está trazendo hoje essa prática, né, maravilhosa. Eu até tenho, antes de você entrar para a visualização, para a demonstração, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu li, Angel, naquele nosso livro,
associação com a palavra mancia, né? É café-mancia, que é adivinhação. Só que já tem ressalvas de outras, em outras fontes que dizem que o café-mancia também, não, assim como as demais práticas que a gente trouxe aqui, práticas oraculares, não são processos adivinhatórios. Eles demandam estudo aprofundado, como ela mesma disse. Ela fez o curso, ela adquiriu a apostila, ela leu livros e continua lendo e praticando, porque ela precisa aprender sobre a cultura, sobre a parte ritualística da tradição milenar familiar, toda a parte da simbologia, porque pelo que eu entendo, pelo pouco que eu entendo, ela vai explicar melhor, você precisa aprender a desenvolver uma habilidade cognitiva e sensorial, intuitiva, para acessar o que está no inconsciente, para acessar os arquétipos do inconsciente coletivo. Ela mostrou para a gente ali a figura do dois, a figura da dançarina. Então, para ela poder visualizar, primeiro que precisa de um exercício, né? Apurar o olhar, para ela conseguir ver além, a arte de ver também, e aí para fazer essa interpretação, o que cada símbolo significa e traz de uma forma prática e palpável para a consciência a representação. Eu queria só trazer, complementar isso com você, porque foi a parte que eu estudei para a gente poder refletir juntas. É super, super importante isso, porque não basta você fazer o ritual da xícara, né, e olhar se você não tiver conectado, porque o que que acontece? A xícara, ela traduz, diferente inclusive do baralho cigano, que foi, né, um dos oráculos que vocês trouxeram essa semana, onde você abre, muitas vezes tem a vida da pessoa inteira ali, né? A leitura na borra do café, ela traz de forma mais pontual, então é bem bacana para se fazer, entender aquele momento que a pessoa está vivendo. Ele é mais pontual, é essa a palavra. Então ele traz o presente e o futuro próximo, né? E às vezes traz o passado só como um gancho para você resolver algo que está aqui, né? E A aí ponte. para fazer a ponte. Então, assim, não adianta nada eu entender o ritual e fazer e virar, se eu não estiver preparada, entendendo que isso aqui é muito, muito além do que a gente está vendo, como a gente falou da simbologia, né? Então, você tem o que, que você capta? É o campo da pessoa, o campo vibratório da pessoa, né? É a partir do campo da pessoa que você acaba conseguindo entender o que até o que passar para ela, né? Então, existe um contato. O que eu acho muito interessante na leitura da borra do café, e diferente talvez dos outros oráculos, eu não tenho de cabeça se tem algum que acontece isso, é o contato. Você tem contato com o oráculo, né? Através da boca. Então, ele tem toda essa simbologia, né, inclusive dos elementos da natureza, né? Ou seja, ele é feito com o café que foi plantado, né, na terra né, foi colhido, então ele é torrado, ele precisa do fogo para ser preparado, né? Precisa da água para você poder beber. E aí o ar, ele fica, obviamente que ele está em tudo, mas o ar fica muito por conta do aroma e do momento que você ingere, né? Que nós somos, Somos cafólatras, né? não comemos a borra, né, Mel? A gente toma muito, né? Hoje, por exemplo, eu tô pilhadona, vou dormir só meia-noite, uma hora. Mas enfim. Então, assim, tem todos esses elementos que compõem essa leitura que são muito interessantes. E tem, então, ele é muito. A natureza ela está muito presente nesse ritual, né? Enfim, então eu queria fazer esse ponto. Inclusive a mesa ela é composta por. É importante, eu coloquei um incenso, né? Trouxe as flores, a água, né? Até a questão tem muito também, quando a gente começa a ler a respeito das superstições que estão ligadas, né? Então, até coloquei uma fotinho hoje no status com uma moedinha em cima, né? Porque dizem que se você faz a leitura com uma moeda em cima, você atrai a prosperidade. Se tem espuma no café, quer dizer que já é, né, um ótimo presságio, né, que vai trazer muitas coisas boas. Então, assim, tem todo o ritual e as simbologias e uma superstição junto para dar um charme, né? Enfim, Encantos. um charme. Então, vamos lá. Aqui eu queria mostrar para vocês os cafés. Esse que estão enxergando, Mel? Sim.
Tá. Esse café aqui da esquerda, agora eu não sei se é da esquerda ou da direita, o que eu tô colocando o dedo em cima, ele é o café árabe. Então, ele é moído, é um café que é moído duas vezes. E o café, para fazer a leitura, não que você não possa, depois eu vou trazer umas curiosidades, você pode fazer a leitura com outro, né? Até tentei hoje fazer, e dá super certo também. Mas esse aqui proporciona um número de símbolos muito maior, tá? E esse aqui é o café tradicional. Só para vocês verem, eu não sei se dá para perceber a diferença. Esse aqui é um pouquinho mais claro, mais fino, e esse aqui é o mais escuro, mais grosso. Esse aqui é o café que você compra no mercado, para que a gente toma todo dia, tá? Então já tem essa a diferença, né, do café. Então é importante se fazer com café árabe para que você possa ter esse nível de informação que tem nessa xícara, por exemplo, ó, tá? Ele acaba trazendo um maior número de símbolos. E também porque o meu ritual ele é feito com café árabe. E aí, a gente tem, além disso, né, a xícara. Vocês percebam que é uma xícara de porcelana, tá? Branca, ela não pode ter desenhos dentro, ela tem que ser completamente lisa. E, de preferência, com a boca um pouquinho aberta para facilitar a leitura. Então, essa aqui, por exemplo, e pode ser maior, não tem problema. Mas essa aqui eu achei ela ideal, assim, que ela é inteira branca, né? Tem que ter alça, tá? Não pode ser sem alça. É importante a alça porque ela é um balizador ali durante a leitura, né? E até para o ritual, pelo menos para o café turco, tá? E sobre a xícara é isso. O pires é importante que compõe, porque, por exemplo, na xícara que eu abri para gente, tem bem aqui uma composição de uma lua maravilhosa, né? Crescente, Linda. crescente. Muitas vezes, quando você faz o ritual, aparecem formas, né? Uma vez apareceu um yin yang para mim certinho, assim, inclusive com a bolinha, muito interessante. Aí tem o GV, que é esse bulizinho aqui, que ele tem um biquinho, tá? Uma tampinha, é onde acontece o preparo do café. E aí, importantíssimo, e parece que não, mas faz diferença, eu já testei, né? Como eu sou muito curiosa, eu vou testando. Ver se, fala que precisa ser de madeira, fala que precisa ser de prata, né? Precisa. Faz diferença, inclusive, no número de símbolos, tá? Então, assim, eu tinha uma outra colherinha, mas pode ser até um hashi mesmo, né? Eu utilizo porque como o meu GVs é pequenininho, então precisa ser uma colher bem delicadinha. Então, pode ser ou uma colher de madeira, ou se não, uma colher de prata, tá? A colher normal você vai fazer, mas faz diferença, porque dizem que são elementos que magnetizam a energia, né? Então, respeitando a tradição. Faz sentido, faz todo sentido. Pela física, né, que a gente conhece. Exatamente. Então, a gente faz essa. E aí, Sim, peraí. Ai, essas letrinhas estão tão clarinhas, deixa eu ver. Preciso aprender a tomar, a Ângela do Luan. Se eu esquecer de dizer algum comentário, por favor, escrevam novamente. Boas-vindas aí para quem está entrando, chefe Richard Schneider. Richard, Schneider entrou, sejam bem-vindos. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Estou aprendendo e desconstruindo paradigmas criados ao longo da minha jornada. Gratidão por esclarecerem. Quem disse isso? Deixa eu ver. A Ângela do Luan? Acho que foi. A Ângela do Luan. Márcia Carvalho entrou, seja bem-vinda. Nunes. queria tomar café. Nunes. Não, que ela não toma Nunes. café. A Ângela. Quem? A Ângela não toma? Ah! Olha, quem é esse aqui? Oi, Luiz, tudo bem? Meu amigo numerólogo está aqui. Deixa eu ver. Legal. Tem bastante gente. Juliana, acho que a minha experiência foi maravilhosa. Ah, tá, acho que acabou. Acho que os comentários. Eu acho que até o tio Se eu Rob. não falei, a Ana Luiz entrando. Oi, Ana, seja bem-vinda. É a minha parceira de florais, de antroposofia, né, Ana? Seja bem-vinda. Muito legal. Então, Colega. se por acaso a gente passar alguma pergunta que vocês queiram fazer, e aí até aproveitando o gancho da Ângela, não tem necessidade de você tomar o café, tá? Eu até abri uma xícara para o Enzo agora,
e ele deu uma bicadinha e já fizemos a leitura, né? E a gente pode preparar, para quem não toma café, podemos preparar só o fundo, né? Faz o mesmo ritual, porém com menos água, e a gente consegue trabalhar. O que vale realmente é a abertura e a intenção, né? Do momento. Então, podemos fazer, Angela, sem problema. Inclusive, eu acho que eu já fiz para você, não lembro. Enfim, então vamos lá. O ritual, como ele acontece, né? Então você coloca dentro de EVs uma xícara de água, né? Ângela, opa. Água filtrada, coloca dentro, aí coloca uma colher de sopa de café, tá? E aí, assim, vão ver, ah, mas eu gosto de café fraco, forte. Pode trabalhar um pouco essa, porque eu gosto de café mais fraco também, e eu diminuo um pouquinho, não tem problema, não tem diferença, né? Só não pode ser muito pouco para que a borra acabe escapando aí, né? E então, assim, aí coloca o café. E aí podemos adoçar sim, né? Então a gente pode colocar uma colher de açúcar ou a quantidade que o consuminte quiser. E aí você leva ao fogo. Tem que ser um fogo muito baixinho, especialmente quando a gente tem um equipamento assim pequeno, né? Tem que ser um fogo baixo. E aí você vai mexendo e tem todo um ritual. Tem esse preparo de mesa aqui. E enquanto a gente prepara o café, é interessante a gente ir conversando. Então, por exemplo, vou, né, fazer a leitura para Mel. A gente vai conversando sobre o momento dela, né? O que ela gostaria de enxergar na xícara, se é o meu momento atual e tudo mais. E a gente vai preparando. Imediatamente, quando ferveu, tem que tirar do fogo, mexer mais um pouquinho e voltar para o fogo. São 2 fervidas no café a turca, tá? Subiu novamente, ele tem que ser bem rápido, é como o leite, ele sobe muito rápido. Então, na segunda subida, fervida, você tira e aí imediatamente serve-se a xícara, tá? Aí o aconselhável é que, nesse momento, a gente já está disposto mais no formato de fazer a leitura, né? E aí a pessoa, a gente já deixa, é importante deixar um pouquinho, alguns minutos para sentar a borra do café. E aí o consulente toma café. Uma pergunta que todo mundo faz, até onde eu tomo? Porque como a gente não está acostumado com a borra do café, né? Tem que tomar com cuidado quando vai chegando mais para o finalzinho da xícara, né? Você vai tomando com cuidado para não ingerir a boca, que é desagradável mesmo. E aí fica um fundinho, assim, de ar, né? Mais espesso, um café mais espesso, com um pouquinho de água. Eu vou aproveitar aqui essa aqui que a gente já leu, para mostrar para vocês como acontece. Uma vez que o consulente bebeu o café, eu costumo colocar um papel toalha, tá? Pois por quê? Às vezes sobra um pouco mais de água e quando você vira a xícara, espalha. Então, acaba que o papel que absorve, né? Ele fica mais... acho que fica mais... dá menos sujeira e tudo mais e não faz diferença nenhuma. Então, o que que eu faço? Né? Coloco assim, né, para a pessoa. E aí, na verdade, a própria pessoa pode colocar o pires em cima, tá? E aí, ela vai fazer o seguinte movimento, ver se dá para enxergar. São movimentos circulares para a direita. É um ritual, né? Tem todo um ritual. Faz 3 movimentos circulares com a xícara, com a alça virada para a sua direita, 3 movimentos circulares, tá? E aí, quando ela terminou esse movimento circular, o que ela vai fazer? Ela vai fazer esse movimento aqui rapidamente de virar a xícara. E ela vai deixar na sua frente. Nessa hora, tem que aguardar a xícara esfriar. Porque se ela tá muito quente, acontece de você, dos símbolos ainda não terem formado efetivamente, né? E aí vem o momento, tá? Eu não trouxe minha moeda aqui, mas pode botar uma moedinha em cima. Eu costumo, e as meninas vão lembrar, colocar cristais em cima, né? Então, um cristalzinho, né? Uma ametista, que é a minha paixão. Que, Angel, vai o cristal ou a moeda sobre a xícara? Segundo as tradições, é para atrair dinheiro, né? Então, para aparecer na xícara que realmente está vindo, estamos conectando com o dinheiro, com a prosperidade, né?
E os cristais é justamente para fazer o trabalho do cristal, de limpeza, então para não ter nenhuma interferência. E por isso que eu gosto de usar o cristal, né? Para a gente poder trabalhar realmente com uma energia mais, né, mais bacana, de luz mesmo. Então eu coloco o cristal, e aí fica. No geral, 3, 4 minutos, né? Eles falam até 5, a xícara já esfriou, né? Já está pronta para ser lida. E aí, sempre é importante, se estiver próximo do consulente, ele coloca na minha frente, sempre com a alça para a minha direita, inverte. E aí eu vou abrir a xícara com a alça para a minha frente. Então, assim, vamos ver se dá para mostrar. Assim, como essa aqui já está lida, fica assim, ó. Eu faço esse movimento aqui, da Ah, alça. sim. Deu pra ver? Tá. Deu. Então, a alça fica aqui, né? Sim. E aí eu começo a leitura. Agora, essa questão da leitura, tem muitos, eu li assim, pelo menos umas 5 informações diferentes. Tem gente que começa da direita para a esquerda, tem gente que começa da esquerda para a direita, tem gente que fala que no fundo é o passado, no fundo é o futuro. Então, o que eu aprendi, né? E que é o que eu sigo. Quando tem, por exemplo, eu achei tão interessante esse fundo aqui, por exemplo, ele tem o que eu aprendi, voltando, né? Tem a ver com a nossa essência, a nossa alma, a nossa casa, né? E aí, olha o que apareceu aqui nessa outra xícara que eu não mostrei ainda, ó. Olha essa mandala maravilhosa, Nossa, que linda! né? Formato de estrela, né? E são várias camadas estelares, assim. Nossa, que linda, Angel. Né? Então, assim, eu sigo aquilo que eu aprendi, que é justamente né, o que é minha essência, o que está dentro, né, da gente. E aí tem algumas pessoas que traduzem como a casa mesmo, sua casa física, material, né? E eu vou na minha intenção. A primeira xícara que eu abri foi maravilhosa. Quando eu fiz a minha primeira leitura, apareceu uma dançarina também, Mel. Acho que elas estão aí me representando. Um vestido maravilhoso e até um leque, sabe? Super lindo, assim. E eu tinha ainda, né, um tempo atrás, os nossos celulares não eram tão bons, eu não acabei não registrando, mas perdi a foto. Mas muito linda, assim. Então, e aí a gente começa a fazer a leitura, né? Uma pergunta: o que que é dançarina? O que que o símbolo da dançarina significa, Angel? Então, isso é uma boa pergunta. Assim, não é. Existem as traduções, né, dos símbolos, só que vai muito, Mel, assim como eu imagino também que aconteça com você quando você está fazendo a leitura né, do baralho, que você usa a tua intuição. Então, vai muito do momento. Não sei se a Bianca já permitiu que eu compartilhasse um pouco da leitura que eu fiz dela. Ela Deixa eu chegou a ver. falar. E se você puder. Bianca, autoriza, Bianca! O povo quer saber mais. É super o povo quer saber, exatamente, já respondo a pergunta do povo quer saber. E então, assim, é algo que vem muito na intuição, e você tem que confiar naquilo que você está vendo, né? Um exemplo, por exemplo, a mandala. Muita gente vai falar assim, ah, não, isso aqui para mim é uma estrela. Não, isso aqui para mim é uma flor, né? Então, só que eu olhei e eu falei, nossa, o que conectou comigo foi a mandala. Então, se eu tivesse atendendo essa xícara, né, no momento do atendimento mesmo, eu ia traduzir como sendo a mandala, né? E aí, você me perguntou da bailarina. A bailarina, para mim, tem a representação do feminino mesmo, né? Da essência feminina. E ela estava naquele momento tão elegante naquela imagem, como tá essa aqui nossa, né? Que a gente abriu pra gente, é que não dá para ver muito em detalhe, mas ela tá levantando como se fosse um chale, assim, né? Mostra de novo, por favor, para quem entrou depois não viu, que a gente se mostrou no comecinho. um movimento lindo. Eu não sei se é melhor aproximar ou não. Com a ponta da caneta ficou melhor, Angel, quando você apontou com a caneta. Olha lá, gente. Então, aqui ela está com os dois braços levantados, né? E no movimento de dança, literalmente. Então, para mim, a simbologia dessa dançarina é essa leveza feminina que a gente tem que, né, assim, buscar, independente de ser homem ou mulher, né? Buscar essa leveza, essa coisa da vida, de viver a vida, né? De se soltar mesmo, né?
Muito, E a muito. mandala, Angel? O que na sua interpretação significa a mandala numa leitura, por exemplo? Então, por exemplo, para mim, o que vem é justamente essa conexão do espírito com a matéria, sabe? Então, como eu estava, porque a pergunta meu pedido foi, né, eu já comentei em relação à questão do presente, do futuro próximo, né, Mel? Vou reforçar, né? Reforça, porque tem muita gente que entrou depois. Legal. O que acontece? A leitura na borra do café é justamente, não é assim uma mesa que você abre, você tem muitas informações. Aqui você até pode ter um grau de informação bem bacana, só que ele representa o presente ou o futuro próximo, né? E o passado, ele é representado se houver alguma ligação ou a necessidade de usar uma informação do passado para corrigir algo do presente ou do futuro próximo, né? Tanto é que muitas vezes dessa vez não apareceu. Vou tentar mostrar uma foto aqui bem interessante que aparece bastante nas xícaras que eu abro aqui, dá para ver direitinho. E tem como se fossem colunas. Tá vendo aqui, ó? Uma coluna Sim, e uma sim. coluna e meio. Aqui são meses, então se a pergunta aqui, no caso, eu abri para mim mesmo, houve uma pergunta, e se eu tivesse que dar um tempo para isso, em 1 mês e meio. Olha que legal, ele mostra o tempo também para a situação. Energético para você, se você quiser saber, né? Porque às vezes é uma pergunta, por exemplo, aqui foi uma pergunta bem subjetiva a respeito do nosso encontro, né? Agora aqui eu fiz uma pergunta mais, né, pessoal, mas minha. E aí respondeu 1 mês e meio. Então aí você é bem mais próximo, né? Não é algo que a gente consegue, por exemplo, ver para o ano que vem, né? Daqui 2 anos. Então é uma leitura mais próxima, em termos de E tempo. Angel, e assim, pelo que eu estou entendendo, é uma resposta por vez, é isso? Porque você falou que é pontual, então você assim faz uma pergunta e encontra uma resposta. Não vai contar uma história, é uma resposta bem precisa, é isso? Não precisa ser exatamente precisa, mas sabe o que eu percebo, Mel? Que é aquilo que está no campo da pessoa, que é a dúvida da pessoa. Às vezes a gente fala, ela não precisa nem falar nada. Já aconteceu de eu fazer 2 leituras e a pessoa não falou nada, não me perguntou nada, né? Ah, não quero, assim, ah, eu quero saber de relacionamento. Não, mas apareceu o relacionamento ali. Por quê? Porque era algo que estava no campo dela em dúvida, que ela queria saber. Então, aquele momento, o momento da leitura é um momento bastante especial, assim, é muito legal, muito interessante. E aí vem, né? Vem. Eu acho que a Bianca não autorizou, então eu vou deixar quieto. Se ela... Ela não respondeu, estou esperando aqui a resposta dela. Vamos aguardar. Não sei se ela conseguiu ficar, se ela está por aí ainda. É. Sim, vem. Eu vou até contar uma curiosidade falando dessa questão dos tipos de café, né? O que acontece? A gente tem o café árabe, ele é mais moidinho, então você faz específico para leitura. Mas, como eu sou muito xereta, às vezes eu tô tomando café com amigos e tudo mais, eu fico, oi, Bi, para saber se eu posso contar a sua leitura de forma breve. Só fala assim, sim, não. Ah, tive que atender o Henrique, o filhote, o meu sobrinho lindo. Não, só fica tranquila. E eu vou explicando. E aí eu sou muito xereta, fico lá de olho na xícara, no restinho da xícara do café, né, das pessoas, na cafeteria mesmo. E aí, um dia eu tava olhando, e aí eu peguei uma xícara, e eu falei, nossa, deixa eu olhar isso aqui. Oba, então tá bom, já autorizou. Aí eu peguei, eu Opa. falei, olha que interessante. Aí eu falei, o que você tá olhando, né? E eu às vezes eu não comento, porque só de olho e fico quieta, né? E aí, olhei, e aí ela fala, olha, né? Isso apareceu assim, é verdade, tá. E aí eu peguei uma segunda xícara e olhei, ela falou assim, o que você tá vendo na minha xícara? Essa amiga que eu tava tomando café. Aí eu falei assim, olha, não sei se faz sentido para você, mas tem um casal aqui com um bebezinho bem pequenininho, e eu fui mostrando para ela, com um bebezinho bem pequenininho aqui, e uma moça olhando para esse casal, com esse bebê com uma cara brava.
Ela chegou a ficar meio branca, assim, né? Ela falou, como assim? Ela fez assim. Aí eu falei, eu disse, por quê, né? Por que o espanto? Ela disse, não, Ângela, porque eu tô nesse momento de briga com a minha amiga, porque ela acabou de ter neném, e eu querendo conversar com ela, e ela não tá me dando atenção, e eu fiquei chateada, porque ela me respondeu XY. Então, assim, situações, você vê, captei o campo energético dela, né? Então, por isso que respondendo a sua pergunta, é o campo da pessoa, Sim, né? compreendi, compreendi. E aí você capta um cenário, uma cena e traz para a pessoa. E aí ela vai interagindo e a história vai se formando, né? Perfeito. E o que é interessante disso? Por isso que não é legal você ter só esse conhecimento, só essa ferramenta. O legal é que, por exemplo, diante de uma situação dessas, você pode aconselhar, você pode ter a oportunidade de você aconselhar a pessoa, né? Então, por isso que, assim, não é algo solto, não é simplesmente falar e ponto, né? E aí você pode, você gostaria de conversar a respeito, e aí você pode evoluir e poder trazer informações um pouco além, né, e colaborar de fato com a pessoa. O que talvez as cartas já deem a pessoa já vai com essa busca, né, de compreender melhor a situação. As próprias cartas, elas já te dão a oportunidade, através delas, de você aconselhar, né, Mel? Sim, mas olha que interessante, o café, esse café mancia, ele também é terapêutico nesse sentido. Mesmo que você não trabalhe com ele, né, com essa prática, você numa experiência ali informal, numa situação natural, tranquila, você trouxe uma informação que pode ajudar, sim, essa moça, você pode acolher essa moça, no caso, né? Você pôde acolher essa moça com Vendo, alguma sugestão, algum conselho. Isso foi bacana. mas eu Boa, boa. vendo, né, que aquilo estava chateando ela de alguma forma, né? E ela falou, não, é verdade mesmo. Ela falou, tô super chateada com isso, né? Até eu fiquei ontem dela, abriu um pouco, e aí você tem essa oportunidade, né? Eu tenho falado muito, Angel, nas lives, que os oráculos, quando a gente. Por que a gente está trazendo todo esse conteúdo em relação aos oráculos? Você não precisa trabalhar somente com eles, né? Usar de forma profissional como fonte de renda. Você pode aprender sobre, porque é um conhecimento da história da humanidade. Você pode acrescentar esse conhecimento à sua vida e ler para você, porque ele acaba sendo uma extensão de você, ele acaba te mostrando algo que você não está conseguindo ver sozinho. Não está no teu campo de visão consciencial, está no teu inconsciente, no teu subconsciente. Então você pode aprender como a Angel faz, né? Às vezes, para ela encontrar uma resposta, para ela ajudar alguém, para ela saber o que está acontecendo com o filho dela, por exemplo, com algum parente. Então, práticas oraculares são muito interessantes de serem aprendidas, porque você pode aplicá-las no seu dia a dia, em qualquer circunstância. Eu tenho trazido muito isso, desmistificado a questão da adivinhação, como eu falei anteriormente, e mostrado para as pessoas que é uma prática terapêutica que você pode trazer e vivenciar no seu cotidiano. Legal, muito bom. Ô, Mel, eu vou mostrar as fotos que eu tirei, bem assim, são, como eu mostrei essa aqui das colunas, né, que é algo bem marcante e acontece muito de aparecer. Uma muito legal, aqui, ó, que eu fiz hoje. Tá vendo? Aqui tem um olho muito claro. Eu vou trazer um pouquinho mais, né? Deixa eu botar um pouquinho mais longe. Aqui, ó. Tá? Tá? Essa xícara apareceu este olho e este olhinho aqui, ó. Olha que interessante, assim. Então tem outras informações, mas assim, o que chama mais atenção aqui, o que é o olho, né? É justamente o que nos permite perceber, né? O que faz com que a gente acesse o mundo, né? E aí, no caso dessa xícara aqui, a pessoa estava fechada no seu mundo, né? E então, o que vem como mensagem? Perceba além daquilo que você está vendo, né? Então, olhe de fato, A visão está estreita, né? Amplie sua visão. né? Então, assim, perceba, será que você está enxergando tudo que está em volta de você? Né? Será que você está se dando conta que o mundo está acontecendo e você, né, tá fechado?
né? Então, então veio muito forte, que é o olhar, né? O olhar. E também indica, o olho indica muito a questão da intuição. E, coincidentemente, esse olho aqui parece muito o olho de Horus, né? Horus, eu ia te falar isso, sim, lembra? Lembra? E o olho de Horus, para quem não conhece, né, é o olho, é o terceiro olho, é a nossa visão, né, além do alcance, é aquela que dizem estar situada aqui na região, né, do chakra frontal, aqui no meio da testa, que é o olhar da intuição. E como eu falei anteriormente também, é apurar uma visão além da matéria, uma visão sensorial. Você refina as tuas percepções, a tua sensibilidade. Então, esse olho possivelmente mostra que a pessoa precisa ter olhos de ver, desenvolver olhos de ver, porque ela não está conseguindo. Às vezes ela está muito no externo, no automático, ou muito interiorizada e não está conseguindo enxergar o que está acontecendo, né? Ou vive na ilusão também, né, Angel? Pode ser uma outra interpretação. Também isso, exatamente. E aí aqui, como eu conheço essa pessoa, né, eu falei, existe também um lado de para você aguçar realmente o teu lado espiritual, a visão além, né, da matéria. Então, evoluir um pouco nesse sentido. Aqui, olha que interessante essa xícara aqui, ver se dá para enxergar. Parece uma Iemanjá, literalmente. Aqui, ó, com uma coroa. Dá para ver ou tá muito Sim, embaçado, Mel? sim, dá para ver. Essa xícara é cheia de simbologias também, ó. As colunas que eu comentei aqui, ó, né? Então, é uma pessoa que está num momento bastante conturbado, tá? Porém, ela está amparada espiritualmente, né, para continuar. E aí, se perguntar, tá, em quanto tempo eu vou conseguir dissolver essa questão? Obviamente que tem o querer, tem a escolha da pessoa, né, em 3 meses. Interessante, que legal a sua habilidade, Angel, que bonita a sua arte. Tem bastante informação, mas assim, basicamente a gente consegue, quando a xícara sai assim, ela tem muito, às vezes aparecem letras, aparecem números, né? E por isso é importante ampliar, né? Conhecer um pouquinho da numerologia, né? Da simbologia das letras, ligada aos números também, né? Porque dá para você fazer essa conexão. E aí, por último, uma que eu achei extremamente interessante que eu abri hoje não, desculpa, ontem, que eu falei, gente, parece que era aqui para. Acredito que todos vão conseguir enxergar. O Enzo conseguiu. Olha só. Ai, acho que agora deu um reflexo. Ah, tô com pouca bateria. Vamos ver se vai dar. Vê se dá para enxergar aqui, ó. Uma águia, um biquinho, Nossa, que legal. um canguru. Sim, Vive com um bracinho aqui, ó. uma águia com biquinho e Isso, e um canguru. Olha a carinha do canguru aqui, ó. canguru, que legal. Canguru com um bracinho. Olha, a águia eu até consegui ver, mas o canguru não estou conseguindo, não. É que tá pegando um reflexo aqui agora, né? Aqui, ó. Não, é a própria imagem mesmo, eu não estou conseguindo ver o que você está vendo. Ficou muito escuro, está acabando a minha bateria aqui. E aí, o que é a simbologia nesse caso aqui? São duas pessoas, né? Uma com a águia, ela é muito controle, ela está sempre de olho em tudo, né? Tem essa coisa do controle, né? E aí vem muito da minha leitura também. O conhecimento, um pouco os arquétipos são muito fortes nessa questão dos símbolos, né? E o canguru tá se sentindo abafado, né? Quer sair daquele controle inteiro, né? Então tem uma coisa do canguru com a. Tem muito do bebê canguru que fica ali no feto, então ele tem essa simbologia do maternal, né? E aí vem, quando são duas pessoas, então é alguém que se colocou numa posição de aceite, né? De aceite daquela situação, e a águia dominou, né? Então, o que traduz? Aí você enrola, né, em cima dessa situação. Porque aí tem aqui, como não é legal porque tem essa troca, você pode ir trocando de fato com a pessoa e você vai ajudando, né? É importante
estar com o espírito preparado para ajudar, para querer, né? Querer que aquele momento sirva para o melhor, né? Sim, está receptiva principalmente para esses insights, né, Índio? Porque além da leitura, tem uma associação com o seu, é de inconsciente para inconsciente, né? Então você acessa um campo que pode ser chamado também aí de registro acástico, inconsciente coletivo, onde estão todas essas simbologias e memórias guardadas. E aí você é de eu superior para eu superior também, às vezes eu digo, né? Que uma leitura é de eu sagrado para eu sagrado. Então tem uma conexão muito forte entre quem está lendo e a pessoa, né, que está sendo acolhida naquele momento, assim como para todo oráculo. Existe uma conexão, existe um campo aberto, né, uma ponte, uma travessia entre as duas pessoas. E você, com essa alta sensibilidade, consegue trazer por meio da simbologia, pincelar esses elementos para poder ajudar a pessoa, às vezes, a concatenar o que está acontecendo com ela. Exatamente, exatamente isso. E aí, só para a gente contar a história, né, da minha irmã, foi quando eu comecei a fazer, mas assim, eu acho que é algo que já estava, assim, para eu fazer preparado, porque realmente eu não tenho muita dificuldade de enxergar, né? Eu acho que a pessoa tem, assim, tem pessoas que têm habilidade, uma habilidade maior para perceber, né? E para mim já foi bastante fácil. E aí, foi assim, as minhas primeiras leituras. A minha irmã veio fazer uma visita aqui em São Paulo, e aí eu peguei a xícara, e aí eu nem lembro se ela me fez alguma pergunta ou não, mas veio certinho, assim, um homem. Eu falei, olha, Gui, tem um homem né, no seu caminho, ele parece ser mais velho, e é engraçado que a xícara, às vezes, ela tem algum elemento na figura que ela proporciona um entender nesse grau, assim, né? Um pouco mais velho, tá com cachecol, e aí o que passa para mim é que realmente é uma pessoa que está chegando na sua vida, e aí tem muito da intuição, né? Está chegando aí na sua vida, vocês provavelmente vão ficar juntos, vão namorar e vão viajar bastante. E aí, eu lembro, acho que a Bianca disse que foi 2013, então, e aí no final do ano ela conheceu o marido dela, o atual marido dela. E aí justamente isso, né? Foi um namoro que iniciou, e aí viajaram bastante e tudo mais, e veio. Então, ela sempre... Interessante, mais velho, com essas características mesmo que você leu. Tinha mais alguma simbologia que trazia essa questão das viagens e tudo mais, assim, eu lembro que foi muito certeiro mesmo, muito legal. Aqui, agora eu tô vendo nessa xícara que tem uma botinha divertida, ó. Ver se dá para enxergar. A gente pega, aí, aqui ó, uma bota, tá vendo? Sim, sim. Uma botinha invertida. A bota tem a ver com assim, que pode ser um caminho que parece ser difícil, né? Porque quando você veste a bota é porque o caminho não é muito fácil, né? Mas que a gente vai ter, eu acho que aí, completando com a mandala, né, a gente vê um caminho que, de fato, talvez por essa questão da espiritualidade, tudo que é um assunto que não é tão, né, aberto assim, por conta da espiritualidade pode ser mais socorro, mas que a gente vai chegar no final inteiro, né, e com sucesso. Olha, que legal. É um processo de depuração do espírito, de evolução espiritual, né? Exato. Isso aí. Tem outras coisinhas aqui, assim, muito, muito interessante essa xícara também, né? Olha, tem um anjo aqui, olha que lindo. Agora que eu vi. Vê se dá para ver aqui, ó. As duas asas. O corpo dele não tá, dá para ver a cabeça, o corpo dele não tá tão nítido, e as duas asas, ó. Muito abençoado. Sim, dá para ver, tá bem clarinho, tá bem desbotado, né? Mas dá para, eu tô conseguindo ver sim, Angel. Você vê que quando você pega a... Oi, Luan, tudo bem, amor? Tia? Ó, Tá tem gente falando aqui, deixa eu ver. Agora Parabéns, encantada com a tua sensibilidade. A Maria falando com você. Tia Fanny, conseguiu, que legal, conseguiu assistir um pouco, que bom, tia.
Então, assim, a gente vai, dependendo do ângulo que você olha a xícara também, te dá uma percepção diferente. Eles aconselham muito a tirar fotos, né? E aí você olha aqui, eu também, tô vendo outras coisas. Né? Você olha assim, olha um pouco mais próximo. E aí, conforme você vai vendo, consegue... Olha aqui, ó. O que mais você está vendo aí? Deixa eu ver. Vendo muita coisa aqui. Muito legal, olha só. Tem uns pontinhos... Ah, curiosidade, ó. Quando tem esses pontinhos, tá vendo que tem um pontinho aqui? Tem xícaras que tem bastante pontinho, significam prosperidade. Então, às vezes eu abro algumas xícaras que tem muitos pontinhos, assim, é como se a borra do café tivesse ficado concentradinha em pontos, e aí é dinheiro próximo, tá próximo. Olha, Inxalá. Inxalá, exatamente. Ficou conhecida a leitura na boca do café por conta das novelas, né? É. Muito bom. Eu acho que é isso, assim, eu espero ter conseguido trazer o maior número de informações, né? E vai compartilhar. Legal. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta. Vou fazer, Bi, para você. Quero fazer de novo. É online também. A gente pode fazer online, sem problema nenhum. Consegue fazer? Conta pra gente como é que você faz online, porque você disse que a pessoa encosta a boca no oráculo, então como que faz online? Então, porque a gente tem essa característica, mas, por exemplo, quem não toma café, quem não toma café não tem um contato, né? Mas tem energia do consulente. Então, você pode fazer online, você está em contato de fato com a pessoa ali conectado, e aí você pode explicar até um pouco melhor como é que acontece essa energia, essa sinergia nos online, né? E aí a gente faz da mesma forma que você consegue fazer, né? É o mesmo processo, então, de acesso ao campo, né, Índio? Não tem distância, não tem tempo, você está ali conectado. É como, por exemplo, eu jogo o baralho, a pessoa, quando no presencial, a pessoa corta o baralho. Quando no online, eu corto pela pessoa. Então, eu estou conectada com esse campo dela, então eu sou uma extensão dela para aquela abertura, para aquele corte. Provavelmente deve ser o mesmo processo, né? Porque tem as simbologias, né? Essa questão de você beber o café, é tudo ritual, de fato. Mas, uma delícia, por sinal. Eu quero presencial. Não, com certeza. Tem todo esse ritual, mas ele, da mesma forma como os oráculos, ele acessa o campo, então, né, não tem nada de diferente. E o campo, gente, a gente falou bastante sobre o campo também nas outras lives. Quem tiver curiosidade, convido para assistir. O campo, a constelação familiar sistêmica. Aliás, amanhã a gente vai trazer a Sandra Guimarães Baraba, uma consteladora incrível, que vai falar sobre o campo mórfico, né, que é identificado e utilizado para a leitura ali, para o trabalho da constelação familiar sistêmica. O campo esse nosso atmosfera sutil. Somos energia vivificada, corporificada na matéria. Então por isso que a Angel fala que precisa conhecer outras linhas de pensamento científico, filosófico, para poder interpretar e ler da forma que ela lê. Né? Você engrandece o teu conhecimento, você amplifica o seu repertório de entendimento da leitura ali. Né? Então, o campo são todas essas energias que a gente emana. Pensamento é energia, emoção é energia, é vibração, é frequência. Então, quando a intuição advém, sintoniza com a energia do outro, né? Então, pela intuição, vocês veem aí, por exemplo, pessoas que às vezes, crianças que captam uma música e começam a dedilhar ali, pequenininhos, dedilhar num violão, num piano. Então, assim, são informações que já estão ali nessa atmosfera psíquica, né? E aí, por meio desses oráculos, dessa simbologia, dessa representatividade, a gente consegue acessar, a gente decodifica, a gente interpreta, como a Angel muito bem mostrou pra gente.
Tem a questão da intenção mesmo, né? Então, que é algo que a gente vem falando de física quântica bastante, mas assim, existe a intenção, ela é muito forte, né? Quando você intenciona entrar em contato, né? Não precisa mais nada, na verdade, você acessa, né? Hoje, como a gente ia falar disso e tudo mais, então eu passei o dia inteiro já bem conectada, literalmente, mas assim, então, foram umas 3 pessoas que eu pensei, a pessoa mandou mensagem, porque de fato eu estava muito presente, né? Eu até comecei na terceira, eu dei risada, né? Eu falei, não é possível, né? Mas é porque você realmente está presente, está conectado e você tem acesso ao seu campo também, né? Então tem essa troca, como você acabou de falar, você tem o campo eletromagnético que ele está, né? Ele faz, especialmente se você está assim, preparado, querendo, né? Eu quero dizer assim, você quer se conectar, que tem a intenção, aí não tem jeito, né? É o que vai acontecer mesmo. Sim. E a Índio, para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, no canal lá da Índio do Instagram, ela traz, como eu já falei, pequenas pílulas de conhecimento da física quântica, desses campos energéticos, de uma espiritualidade de uma forma ampla e diversificada, né, Índio? Com certeza. A gente está iniciando de novo no mesmo canal, né? Minha web tem meses, mais ou menos. E aí eu estou compartilhando exatamente o conteúdo que eu tenho uma paixão por vibrações, né? Falar de vibração, de frequência energética, né? A gente até tem um grupo de estudos aí que a gente formou com algumas pessoas no sábado para poder trocar e ampliar realmente. E acho que as pessoas, elas na verdade, todos nós estamos precisando, né, conhecer um pouco mais, entender um pouco mais, porque a gente está na... Oi, amore, tudo bem? Que saudade, lindona. Eu também. E a gente está sentindo na pele mesmo, né, essas mudanças todas. Então, realmente, é muito importante a gente ter uma carga maior de informações e de conhecimento a respeito daquilo que a gente não entende, né? Mas que existe, com certeza. Eu vou aproveitar até para a gente, esse gancho que você trouxe, Angel, que é muito importante para as pessoas se perceberem, que é o que a gente sempre diz nas nossas terapias, né? Muitas vezes você pode estar absorvendo a dor do outro, a dor do mundo. Você pode estar adoecendo por uma energia, uma emoção que nem a sua. Então é muito importante conhecer minimamente esses conhecimentos, esses temas que a gente está trocando aí com vocês, para poder apurar sua autopercepção. Será que o que eu sinto e o que eu penso são meus ou são só meus? Né? Muitas vezes você acumula energia do outro, energia de pensamento, energia de sentimento, e acaba psicossomatizando um distúrbio fisiológico orgânico e desenvolvendo uma doença a qual você não sabe de onde veio. Então é muito importante apurar os sentidos por meio desse entendimento, dessa compreensão, viu, gente? Então, o que a Angel está trazendo é importante para todos nós e fundamental nos dias de hoje, que vivemos intempéries, vivemos tempos inconstantes, instáveis, tempos de epidemia, de medo, de insegurança, de mudanças bruscas na temperatura, no clima, na política. Então é importante a gente minimamente se manter neutro, imparcial, a tal da paz interior, e se auto-observar. Porque se você está no módulo automático, você inevitavelmente vai entrar no fluxo dessas energias. E aí você pode se desestruturar emocionalmente sem saber a razão, sem ter motivo aparente. Exato, a gente acaba às vezes pegando e falando, o que está acontecendo? Estava tão bem, de repente, né, minha energia parece que foi para o pé. Por conta disso, né, e estamos mais suscetíveis aí a esses, né, em função do que a gente está vivendo, nós estamos mais suscetíveis. Então, assim, o conhecimento, já dizer, o conhecimento liberta, de fato, nesse momento muito mais. Então, a gente entendeu um pouco mais sobre vibração, sobre frequência, o que é que nós acessamos, né, e tira a gente sai disso, né,
Exatamente, Dani, inconsciente coletivo. Eu tô, o entrou aí, eu tô, então, assim, a gente de fato acessa, né, e não só o inconsciente coletivo, mas também, né, mas aquilo que de repente está lá dentro, nossas crenças limitantes, e que às vezes estão conecta aí com alguma coisa que aconteceu fora, né, e a gente nem percebeu, né, alguma insegurança, alguma fragilidade, eu estava super bem, mas de repente alguém falou um pouco mais alto comigo, e aí a O pessoa... gatilho, a reação automática emocional. Exatamente, e aí tirou meu equilíbrio, de repente eu não me percebo, estou super irritada, estou chateada, estou nervosa ou estou triste, né? E aí vai, então a gente vai acabar entrando, a nossa energia vai sendo minada e a gente não percebe. Então, quando a gente tem o conhecimento, né, para a gente voltar, quando tem o conhecimento, quando a gente realmente entende o que acontece, né? Que tipo de informação que eu acesso, o que eu estou lendo, o que eu estou assistindo, com quem eu estou conversando, né? Qual que é o meu círculo de amigos, quem mora comigo, está com energia boa ou não está, né? Então, tudo isso influencia, ele cria uma identidade vibracional e que, se a gente tem conhecimento de como sustentar isso, nossa, aí a gente, né, conseguimos manter esse equilíbrio 100%? Conseguimos, mas a gente pelo menos consegue se dar conta, né, do que nos desequilibra, né, até desarmoniza, vamos falar assim, que eu estou falando de falar parece que a gente está sempre, né, mas assim, harmonizar, então desarmoniza e a gente começa a se dar conta e para de entrar naquela vibe. Não, deixa eu falar alto, não é comigo, né? Deixa eu me centrar, né? Deixa eu ficar aqui no meu... Então, é um exercício, né? Tem muita gente, quando a gente fala exatamente isso. Ah, mas como é que eu não entro nesse looping, né? Reconhecendo, se auto-observando, né? Mantendo o seu querer ficar bem no filme. Sim, o olhar do observador, como nos mostra a física quântica. Você olhar o contexto da sua vida, olhar a si mesmo como se estivesse fora, como se fosse uma águia observando a tudo e a todos. Então você sai da circunstância para conseguir enxergar com neutralidade. E aí quando você está fora, né, do furacão, você consegue enxergar alternativas fora desse furacão para poder resolver um conflito, uma situação. E esse ano, Angel, trazendo aqui para todos, você bem sabe, a gente está num ano onde estamos todos à flor da pele, é ano 5 pela numerologia. Então, o ano 5 ele traz muita troca de energia, desgaste físico, energético. É um ano em que a gente está todo mundo em constante ebulição. Todo mundo à flor da pele, como a Angel falou, a gente, se não toma cuidado, se desestabiliza, tem muita oscilação hormonal, muita oscilação de humor, então é importante sim buscar se autoconhecer, para saber como é que o seu organismo se movimenta e como é que o seu organismo está reagindo diante dessas interferências externas. Seja a atmosfera, os gases, seja o clima, o tempo, seja os pensamentos ruminantes das pessoas, seja a energia densa da política. Então é muito importante você buscar essa autocompreensão. Isso. Até a gente pode, olha, me veio uma ideia aqui, a gente pode começar a elaborar umas lives, né, Angel? No seu canal, no meu, para compartilhar com as pessoas as nossas vivências. Você traz ali as suas teorias da física quântica, da energia, e eu trago as minhas teorias e práticas terapêuticas, pode ser interessante, né? Ó o 2 aí, ó. Ó o 2 aí. O 2 também traz a multiplicação de ideias. Muito bom. Então, mas é assim, a gente tem, eu posso me perguntar em uma palavra, o que eu faço para ficar com uma energia boa? Me conheça, né? Autoconhecimento. Né? E a auto-observação constante. E aí você vai estar atento, né? Aquilo que você pode transformar. Ah, de repente eu me percebi mal. Opa, o que aconteceu? Olha para trás e fala, foi aquela fechada que o carro me deu, né? Eu me
então sabe que eu quero estar sempre no controle, então ficava me deixando eu sair do controle, né? E aí eu fiquei irritada. Né? Opa, então deixa eu sair do amor. E aí a pessoa, saudade, Lu. Seu fã-clube. E, então, assim, é isso, sabe? A gente fica sempre olhar para as coisas, não, é você, então, tudo bem, né? Passou, o cara me fechou, mas eu não vou deixar, né? Isso estragar o meu dia. A gente tem que estar sempre em primeiro lugar, para falar bem a verdade, né? É uma das coisas que a gente fala, né? Muito, podemos até falar isso aí de uma live mesmo, porque a gente, tudo começa com o amor, né? E aí, se a gente não tem amor por nós mesmos, o amor, né? É algo que, de fato, né? Então, você tem que perceber que você se cuidar é mais importante que você ficar irritado com o cara que você não conhece, né? Então, essa autopreservação parte do auto-amor, né? Do autocuidado. Então, né? Precisa ser mais importante que você, né? Alguém quer comentar, participar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Falando de tanto assunto. A gente emendou um monte de coisa legal aqui. Fiquem à vontade. Olha lá, o Luan. Te amo, Xanana. Te amo, Mel. Bonitinho. Oi, Luan. Te amo, ó, lindo. Te amo, Angel. Ângela e Luan. Amo vocês. Lindezas. Muito bom, Mel. Eu acho que é isso. Acho que a gente ficou aqui com o compromisso de bater mais rápido, né? Em relação a O dois. Os desdobramentos desta nova parceria que se inicia a partir de hoje também, porque a gente já tem várias parcerias, né? Nós duas. Essa é mais uma para a gente multiplicar. É verdade, mas é isso aí, é assim que faz. Vai ficar gravado no vídeo. Sim, eu vou baixar agora o vídeo, vai ficar gravado tanto aqui no Instagram, no meu IGTV, quanto no YouTube. Então, quem quiser, o meu YouTube é Melissa Diamantino Terapeuta. É o mesmo nome do canal do Instagram, tá? Eu vou deixar lá gravado para sempre, para quem. E aí eu peço a gentileza para quem sentir no coração de compartilhar, de curtir e de compartilhar com outras pessoas para que a gente possa amplificar, disseminar assuntos bons, assuntos instrutivos, assuntos produtivos, prósperos, didáticos, para a gente ampliar nossos horizontes da consciência, né, gente? Vamos evoluir juntos. Mel, e essa pessoal tem curiosidade para pensar, a live de ontem teve uma vivência maravilhosa, né? Para atrair prosperidade, né? Maravilhosa. Então, acho que a Mel já colocou lá, não colocou, Mel? Sim, já tá. Já tá tanto aqui no IGTV do meu Instagram quanto no meu YouTube. Ontem a gente trouxe a Suzana Gimenez, uma terapeuta linda, que trouxe as vivências práticas com os oráculos, baralho cigano, e no final ela nos presenteou com uma prática meditativa. É uma meditação consciente para desenvolver a lei da atração do dinheiro. Tá bem interessante. E na sexta-feira, com a Andresa, ela trouxe também para a gente um presente vibracional, que é a energia do Reiki. É uma meditação também com aplicação da energia do Reiki, que está lá, gente, está no campo. Então, são todas as energias que estão ali disponíveis para todos nós. É acessar e entrar na egrégora, entrar na sintonia e se beneficiar das energias. Muito bom, muito legal. De verdade. E eu convido vocês, amanhã é o nosso fechamento, é a última live desse circuito do Oráculos Wix, com a Sandra, como eu falei. Ela vai trazer ali informações sobre a constelação familiar. Tá super interessante, gente. Para quem quer conhecer a título de curiosidade ou a título de trabalho, vale a pena estar conosco amanhã também. Só que amanhã vai ser um pouquinho mais cedo, às 17 horas. Mas para quem não conseguir assistir no momento ali, também pode assistir depois, porque estará gravado. Joia, muito bom. Angel, gratidão, minha amiga, minha irmã, adorei estar com você. Eu já tô hashtag dando a dica pra gente multiplicar essa ideia, tá? Essa parceria, essa cumplicidade entre nós aqui. Vamos, tá super, vamos, né?
Tá? Daqui a pouquinho a gente vai estar juntas de novo, né? Daqui a pouquinho. Daqui a pouco a gente está trabalhando mais um pouquinho, né? Então, tá bom, a gente está cortando um pouquinho, né? Gratidão mesmo, né? A todos que assistiram, né? Assim, foi sempre bom a gente conhecer um pouco mais, né? Essa questão da boa do café para mim é do coração mesmo, é muito legal, muito interessante. E esse nosso bate-papo final também foi de ações, também acho que é algo que complementa muito a vida das pessoas, né? Todos nós. Gratidão pela oportunidade. Eu também te agradeço por aceitar, por caminhar sempre comigo, estar sempre pertinho de mim e a gente se soma juntas, né? A gente se complementa juntas. Te amo. Gratidão. Tchau. Tá, gente, família Taline, amigos, simpatizantes, fã-clube da Angel, gratidão por estar conosco. Foi muito bom tê-los aqui pertinho na nossa sala. Adorei, Bianca. A Bianca entrou e já me fez companhia logo de cara. Muito bom. Traremos, Ângela. Não sei se você está aí ainda, mas traremos. Então, beijo. Uma boa noite de descanso, uma noite de luz e acolhedora para todos nós. Até breve. Quem for assistir amanhã, até amanhã. Até amanhã. Beijo. Gratidão. Gratidão, amor.